grandes coisas acontecerem. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Alguém dá um okzinho pra mim? Só, pastor, o áudio tá legal. Só pra gente... Tá bom? Aí, obrigado, Elis, obrigado. Lindos, eu vou terminar o livro o capítulo 3, aliás, que a gente começou ontem, não é? E ler o capítulo 4, são poucos versículos, né? Geralmente eu costumo ler mais. Mas aí a gente fecha e traz esse último ensino sobre o nosso encontro do livro de Ruth. Depois que ela falou, encontrou com Boaz, né? Aqui no versículo 11, agora minha filha, não tenha medo, farei por você tudo que me pedir. Todos os meus concidadãos também sabem que você é mulher virtuosa. Ele continua. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém não poder ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ela voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito. E acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Eu gosto de pessoas assim, sabe? Eu gosto de pessoas que são determinadas a cumprir a palavra que se comprometeram e a resolver problemas. Eu gosto muito de pessoas assim. Aquelas pessoas que não descansam enquanto não resolverem. Eu gosto de pessoas assim porque são pessoas determinadas. Eu prefiro conversar com alguém e ter que freá-la do que conversar com alguém e ter que tocar fogo nela primeiro. Porque tem gente que, irmão, é muito mais fácil você parar do que você gerar impulso, força para poder aquela pessoa comece a caminhar. E eu gosto muito de estar principalmente mais perto de pessoas que possuem essa característica, sabe? De, se necessário, você para essas pessoas. Mas que por si elas já têm essa capacidade, essa característica de fazer. Sabe? Eu gosto muito de pessoas assim, porque são pessoas que carregam certezas, convicções. E faz todo sentido com aquilo que Deus nos chama para fazer. E ele continua no nosso último capítulo. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse-lhe, meu amigo, vem cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. O que está acontecendo aqui? Boaz está colocando diante de Ruth algo muito claro, olha, tem um parente mais próximo, ele pode fazer por você aquilo que você está me pedindo. Se ele não fizer, eu dou a minha palavra que eu farei. Ele está sendo um homem justo, honesto, íntegro. E aí ele continua. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que o adquira, na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você. E depois eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhes disse... Deixa eu colocar aqui, pronto. Boaz, porém, lhes disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele e a sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Então veja, no primeiro momento ele fala assim,
dar tudo certo, eu a resgatarei, respondeu ele. Ele disse que faria, e depois você vai ver que, então, mas com a propriedade tem Noemi e também tem Ruth. Você também tem que se responsabilizar por elas. Aí ele falou, não, então pensando bem, não, então faz tu. Sabe aquele momento que o cara diz assim, não, eu vou. Mas na verdade, quer saber, deixa para outro dia. Foi isso que acabou de acontecer. E ele colocou a responsabilidade toda diante de Boaz. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, não poderei resgatá-la, pois porei em risco a minha propriedade. Resgate-o você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquire-a você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo Noemi, toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher o que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu a ela que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, pois o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história da descendência de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Irmão, esse último texto é assim, ele me leva para um lugar de reflexão muito profunda, porque existia uma mulher que precisava ser resgatada. Quem poderia fazer isso não fez. Então outro que vinha depois o fez. Veja, esse primeiro resgatador, que a palavra não traz o nome dele, traga essa pessoa e compare ela com Adão. Adão, quando errou, deu uma desculpa de que o problema foi a mulher que Deus havia dado a ele. Agora você está vendo um resgatador que pode fazer isso e não faz, e traz uma desculpa. Isso pode danificar a minha propriedade, não vai dar certo. Duas pessoas que carregam consigo uma desculpa, duas pessoas que podem fazer alguma coisa e não o fazem. Então vem uma segunda pessoa, Boaz. Boaz representa aqui, se você perceber com um olhar apontando para Cristo, Boaz vê aquela mulher precisa de um resgatador e ele se coloca nessa qualidade de ser esse resgatador. Irmão, nós éramos a Ruth que precisava ser resgatada. Nós éramos essas pessoas que o começo da nossa história falava de morte, porque o primeiro capítulo começa com morte, mas o segundo está terminando com vida. Noemi chega na cidade dizendo que ela havia sido rejeitada, abandonada, ela até queria mudar o nome dela.
porque o Senhor estava castigando, o Senhor estava abandonando, ela estava ressentida, amargurada, mas o final da história está mostrando que existe vida. Veja, o filho de Ruth foi o avô de Davi. O filho de Ruth gerou o pai de Davi. Então, ela entrou na linhagem como uma antecessora de Davi. Davi veio da linhagem dela, do ventre dessa mulher, da geração que saiu dela, uma moabita, uma estrangeira, uma mulher que poderia ter tomado todas as outras decisões e não ter passado por aquilo que passou, mas ela decidiu permanecer com humildade no coração, com clareza daquilo que precisava fazer e principalmente servir a um único Deus. E o Senhor tornou do ventre dela um ventre que geraria o Jesus, o nosso Salvador. Irmão, não tem como não se emocionar com essa história, porque essa história fala de mim, essa história fala de você, essa história fala de um redentor, essa história fala de um resgate, de uma responsabilidade, de um preço que foi pago. E essa história, ao fim, fala de vida, renovação. Essa história fala de um momento que começou com morte, agora está terminando com vida. Agora está terminando com vida. Essa história começou num velório e agora está terminando na celebração de um nascimento de uma criança. Não tem como. Às vezes eu perco até as palavras do que eu poderia falar, o que eu poderia ensinar, mas diante de um ensinamento, diante de uma revelação tão poderosa, diante de um vislumbre tão maravilhoso, tão majestoso de como Deus age. Irmão, de uma estrangeira, uma moabita, ela não era do povo. Ela não veio do povo. Isso aponta muito para aquilo que um dia aconteceu no passado, quando eu vejo que Abraão e Ló se separaram. Agora você vê que as duas linhagens estão se juntando novamente para gerar algo novo, para gerar algo que veio para unir, para salvar, que é justamente o nosso Jesus. Irmão, uma mulher, a história dela foi tão linda que foram separados 4 capítulos para que ela pudesse ser vista, ser lembrada. Não passa despercebido, irmão, dos olhos do Senhor, o nosso sacrifício, o nosso posicionamento, não passa despercebido. A palavra não está lembrando a outra mulher, Orfa. A palavra está lembrando de Ruth. Não foi do ventre de Orfa. Orfa não foi amaldiçoada. Orfa não caiu sobre ela a justiça de Deus. Não, irmão. Mas foi Ruth que foi honrada. É sobre Ruth que nós estamos falando. É a história de Ruth que nós estamos aprendendo. De uma mulher que catou o resto da plantação como uma necessitada, que estava numa cidade estrangeira, numa terra estranha. Uma mulher que certamente passou por humilhação, porque naquela época isso era muito comum. Mas que ela continuou crendo no Deus que ela servia. Talvez nem conhecesse tanto, porque resolveu seguir há pouco tempo. Mas ela permaneceu, irmão. Ruth é uma das mulheres mais incríveis que a palavra carrega. E todas as vezes que eu leio a história dela eu me emociono, porque começa com morte, termina com vida, num processo de transformação, de humildade no coração, num homem íntegro. E ele junta todo mundo, ele diz, olha, precisa haver um resgate. Se você não for, eu vou. Se você não fizer, eu faço. Boaz não reclamou. Nossa, que cara incompetente, que cara sem princípios, pode fazer e não faz, está pensando mais em si. Ele não faz isso. Porque pessoas de responsabilidade não julgam a irresponsabilidade de alguém. Eles simplesmente são responsáveis com aquilo que lhes são confiado. Ele simplesmente cumpriu aquilo que disse. E assim como Deus honrou Ruth, também honrou Boaz. Porque da descendência dele veio Davi. Então Davi pode dizer, olha, eu tinha um bisavô, né? Ele se chamava Boaz. Eu tinha um tataravô, né? Não sei se a contagem é certa, mas está na linhagem de Davi.
Irmão, Ruth saiu como uma viúva, entrou como uma estrangeira, mas Deus a colocou na linhagem de reis. Você está entendendo isso? Você consegue entender o que é isso? Uma mulher que um dia catou restos, agora ela está escrita na linhagem de reis. Porque se era costume naquela época você também trazer a linhagem do rei, sabe? Quem veio antes dele, quem veio depois dele. Você percebe isso também quando a palavra está mostrando quem era filho de quem. É por isso que quando Saul vai encontrar com Davi, ele fala: você é filho de quem? Quem que é teu pai? Porque essa questão geracional era muito forte. E Deus trouxe essa mulher, tirou essa mulher desse lugar de necessidade e colocou essa mulher na linhagem de reis. Não apenas de um rei qualquer, mas um dos maiores reis que Israel já teve. Veio dela. Saiu dela. Tem sangue dela. Irmão, não tem como. Parece que quando a gente para meditar e apenas contemplar a obra do Senhor, parece que todos os pontos que a gente separa no estudo, parece que todos eles precisam ficar de lado e para a gente só contemplar como o Senhor faz o impossível na nossa vida se tornar inevitável. Talvez ela nunca pensou, nunca imaginou. Talvez ela morreu sem imaginar, sem conjecturar que dela viria reis. Porque vieram 2, né? E outros também. Que foi Davi e seu filho Salomão, 2 dos maiores homens que a palavra nos relata. Veio de Ruth. De Ruth, irmão. Então veja, você nunca sabe até onde vai, e essa é uma das principais lições que esse último capítulo me ensina. A honra de Deus não alcança só você, alcança a tua geração inteira. Deus honrou tanto essa mulher, o posicionamento dela, o caráter dela, a determinação, a obediência dela, que Deus abençoou a linhagem inteira. A linhagem que também carregava uma promessa que foi entregue para Abraão. Então veja, pessoas que se colocaram em lugares de honrar ao Senhor. Deus honrou essas pessoas e mais, mesmo depois que eles se foram, Deus honrou aqueles que vieram deles. Irmão, Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que nos abençoa e não para em nós. Eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar ainda mais, porque eu vou abençoar os teus filhos, eu vou abençoar os filhos dos seus filhos e os filhos dos teus filhos eu vou abençoar também, por causa de você, por causa do que você fez. Tem noção do que é isso, irmão? Você tem noção que a honra do Senhor, que os meus descendentes vão desfrutar, a graça que os meus descendentes vão desfrutar, pode ser gerada por mim, pode ser alcançada por mim, por causa de mim. Então, quando eu penso hoje, eu não penso mais em Deus me abençoando, eu penso em Deus abençoando o meu bisneto. Eu penso em Deus abençoando o meu tataraneto. E hoje, irmão, pode até ser que eu não consiga ver o tamanho da graça de Deus sobre a minha vida, mas os meus filhos verão, os meus bisnetos verão, os meus tataranetos verão. Nós estamos sendo abençoados porque um dia meu bisavô, meu tataravô esteve diante do Senhor, foi reto nos caminhos do Senhor, cumpriu o chamado, né? Entregou tudo aquilo que tinha para viver uma palavra, para viver um propósito e permaneceu até o último dia da sua vida. Foi visto como um homem justo diante do Senhor e por isso nós estamos sendo favorecidos por causa dele. 3 gerações depois, 4 gerações depois, nós estamos sendo abençoados porque Deus honrou um homem que viu nele justiça. Irmão, isso explodiu a minha mente. A minha mente fez assim, ó. E hoje, sabe o que eu faço? Eu oro pelos meus bisnetos. Nem existem ainda, irmão. Minha filha tem 4 anos. Mas eu oro pela minha descendência. Eu oro porque hoje
nós podemos estar nesse lugar que um dia Ruth passou. E talvez Ruth tenha terminado a vida num bom lugar. Mas ela jamais imaginaria que faria parte da descendência dos reis de Israel, de uma terra estrangeira que um dia ela decidiu estar. Que talvez foi uma terra que ela chegou e nessa terra foi humilhada. Deus trouxe essa mulher desse lugar de humilhação e colocou ela na linhagem de reis, numa terra estranha. Mas maior do que a terra era o Deus que ela decidiu servir. Era o Deus que ela decidiu estar servindo, com caráter, humildade e determinação. E foi essa mulher, irmão, que nós aprendemos tantas coisas. Uma mulher, um posicionamento, uma palavra e a honra de Deus. Meu Deus, irmão, deixa eu compartilhar o que eu trouxe pra vocês, que parece que eu não quero falar mais nada, parece que eu só quero... Gente, medita nessa palavra, passa o dia inteiro chorando, sabe? Passa o dia inteiro na presença do Senhor, passa o dia inteiro contemplando quem Deus é. Passa o dia inteiro, porque disso Deus pode falar tanta coisa no teu coração, que às vezes Deus me dá uma bênção, irmão, e ela vai terminar na minha geração, não em mim. Às vezes eu vejo uma parte do que Deus separou pra mim. Por causa de você, Abraão, muitos serão abençoados, muitos serão redimidos por causa de você, Abraão, por causa do teu sacrifício, por causa do teu posicionamento. Muitos dos que virão depois de você serão abençoados por mim, por causa de você. Nós vemos isso, sabe quando? Quando Davi manda buscarem, meu Deus, esqueci o nome da terra, aquele menino, meu Deus, a minha cabeça deu uma travada agora. Aquele menino que estava na Mefibosete. Obrigado por essa palavra. Quando Davi mandou buscar Mefibosete, foi por causa do pai que Deus mandou buscar. Irmão, havia alguém sendo abençoado por causa de outrem, sabe? Então existe essa bênção geracional, existe essa bênção geracional. E eu quero muito que você seja intencional, porque a graça do Senhor não vai parar em você, vai ultrapassar a tua geração e alcançar as gerações que virão depois de você. Ah, meu irmão, às vezes o nosso posicionamento vai gerar na nossa linhagem grandes profetas, grandes evangelistas, grandes mestres, grandes pastores, grandes empreendedores que vão ser a resposta para a sociedade. Nós vamos olhar para os céus e dizer: Deus, como o Senhor foi grato comigo e também seja grato com a minha geração. Talvez, irmão, no céu nós iremos ouvir a história. Lembra da linhagem de vocês? Deus escolheu um homem, Deus escolheu uma mulher que agora alcançou nações, alcançou povos, alcançou milhares de pessoas e cumpriu uma missão de você, que talvez nunca pregou. Ai, irmão. De você, que talvez veio de uma linhagem que nunca ninguém pregou. Meu pai nunca foi pastor. Eu não sou filho de pastor. Eu não sou filho de pastor. Eu nasci no lar evangélico, mas os meus bisavós os meus avós não eram evangélicos. O meu pai aceitou a Jesus, mas em mim Deus encontrou graça. Em mim Deus encontrou graça. Eu disse: Senhor, se o Senhor encontrou graça, se o Senhor encontrou favor em mim, de mim, da minha geração, gera homens e mulheres que vão fazer a diferença, que vão responder a um clamor, a um chamado que essa geração está precisando. De mim, sabe? Eu não faço questão de ver tudo aquilo que Deus vai fazer, mas derrama sobre a minha geração, derrama sobre os que estão vindo depois. E eu creio, irmão, que a minha filha, os meus netos, os meus bisnetos serão abençoados pelo Senhor, porque houve alguém na geração deles que encontrou favor nos olhos do Senhor, que encontrou graça diante do Senhor. Por mais que eu não viva toda a bênção, os meus descendentes vão ver. Impacto duradouro e propósito eterno. Fidelidade produz frutos eternos. A fidelidade de Ruth e Boaz resultou em Obed, ancestral de Davi e por extensão de Jesus Cristo. Isso nos lembra
que as nossas decisões têm consequências que podem se estender muito além da nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a soberania de Deus no cotidiano. Desde a ida de Ruth aos campos de Boaz até o nascimento de Obed. Cada detalhe estava sob a supervisão de Deus. Ele usa até os momentos comuns para cumprir o seu propósito eterno. Momentos comuns, decisões comuns. Você vai ver isso também quando Davi está indo para o campo de batalha, uma decisão comum, um dia cotidiano, um dia normal. Mas diante dessa decisão comum, dessa oportunidade pequena, Deus trouxe uma promoção grandiosa para a vida de Davi. E é nesse cotidiano que muitas pessoas se perdem. Porque elas acham que Jesus só age na grandiosidade. Elas acham que Jesus só se move nos grandes feitos. E esquecem dos detalhes diários, das decisões diárias, das coisas singelas, das fidelidades pequenas. Mas são nesses momentos que o Senhor vê em nós algo que poucos carregam: a fidelidade nos dias comuns. Ponto 3. Redenção em todos os níveis. A história de Ruth é uma jornada de redenção. Uma jornada de redenção pessoal. Ruth encontra propósito e segurança em sua nova família. Poxa, se coloca no lugar de uma viúva que perdeu tudo, né? Ela se sente perdida, ela se sente sem destino. Mas chegou um momento em que Deus redimiu o propósito pessoal dela. Existiu uma redenção sobre aquilo que ela pensou sobre ela mesma. Agora ela tinha um novo propósito, ela tinha uma nova família, ela tinha um novo marido, ela tinha um filho agora, um novo futuro pela frente. Redenção familiar. A herança de Elimeleque é restaurada. Aquilo que um dia foi perdido é restaurado e agora com um significado maior, com um apontamento maior. Isso também me ensina que aquilo que vivi não determina o fim que terei. Aquilo que vivi não determina o fim que terei. Isso precisa ficar muito claro, porque nem tudo aquilo que você passa na sua vida vai determinar como você vai terminá-la. Não é como você começa, é como você termina. Eu já expliquei isso para vocês, mas vale a pena repetir. E por último, a redenção eterna, o nascimento de Obed aponta para o Redentor final, Jesus Cristo. E aqui eu vejo um propósito maior. Ruth nem sabia o que seria um Redentor. Como a gente viu, ela começou servindo ao Deus de Israel, assim, de escanteio, né? De reflexo por causa de Noemi. Mas ela nem sabia, irmão, que aquilo que ela estava fazendo estava apontando para a eternidade. Para a pessoa de Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Irmão do céu, se você contasse isso para ela enquanto ela estivesse recolhendo aquilo que sobrava, Ruth, deixa eu te falar um negócio. O que você está fazendo aqui agora vai apontar para o nascimento de um Messias que vai salvar a humanidade inteira. Que? Tu tá maluco, cara? Fala um negócio desse? Tu tá doido? Deixa eu colher aqui aquilo que tá sobrando, as espigas que estão ficando no meio do caminho. Eu tenho muito trabalho a fazer. Deixa de ser maluco, rapaz. Que negócio de redimir a humanidade. Do que você tá falando? A gente nunca sabe, irmão, como os frutos eternos do Senhor, como as nossas atitudes podem ressoar na eternidade. A gente nunca sabe como o resultado da nossa entrega, do nosso sacrifício pode ressoar. Igual como quando você fala num lugar fechado, mas é muito grande, sabe? Você fala e aquele eco, você nunca sabe como vai ressoar na eternidade. Mas pode ter convicção que na fidelidade dos teus dias comuns, Deus vai ressoar isso de uma forma extraordinária na eternidade. Porque é isso que Ele faz. Ele honra, Ele multiplica, Ele entrega muito mais do que aquilo que a gente espera, irmão. Nós pedimos uma coisa e Ele dá não só para nós, assim como fez com Salomão, por exemplo. Salomão pediu para ele sabedoria. Deus dá ele sabedoria, riquezas, honra. Deus deu tudo o que ele não pediu. Mas ele foi ensinado pelo pai. Ele foi ensinado. Davi ensinou para ele. É lindo, deixa eu te falar um negócio. É por isso que Deus tem mais paciência com Davi do que com Salomão. Porque Davi não teve um pai para ensinar e Salomão teve.
E Deus pesa numa balança de forma correta, irmão. Salomão, você teve um pai. Teu pai foi Davi. Salomão, você teve um pai. O erro de Salomão foi dar ouvidos a quem um dia não deu ouvidos a Deus. O problema de Salomão foi não ter permanecido na palavra que o seu pai havia dado a ele. E esse foi o maior erro de Salomão. Mas Deus não deixou de abençoar Salomão por causa de Davi. Ainda mais. Quer ver como Deus é geracional? Davi queria construir o templo. Deus disse assim, você não vai construir não. Você vai juntar o material, mas quem vai construir vai ser o teu filho. Porque tem coisas que quem começa é você, mas quem termina é a tua geração. Tem coisas que quem começa é você e quem termina é quem tá vindo depois. Quer ver uma coisa? Jesus começa o seu trabalho juntando discípulos. E depois ele diz, olha, vocês farão coisas muito maiores. Vocês farão mais. Eu passei só um tempo aqui. Eu só dei o padrão. Eu só mostrei como fazer. Eu só mostrei quem vocês são. Eu só mostrei quem eu sou. Agora vocês vão continuar. Sabe o que isso me ensina, irmão? Que eu não preciso me apegar ao que eu tenho. Eu preciso me apegar a quem ele é. Porque tem coisas que eu vou começar e quem vai terminar é outra pessoa. Tem projetos que eu vou iniciar, mas quem vai desfrutar vai ser outra pessoa. Como é que tá o meu coração? Como é que tá as minhas motivações? Como é que estão os meus pensamentos? Como é que estão as minhas emoções? Como é que estão essas coisas? Diante disso, de saber se... Cara, se Deus te dissesse agora, Deus vai começar uma grande obra em você. Mas quem vai ver essa obra plenamente concluída são os teus descendentes. Não vai ser você. Como é que você estaria hoje? É sobre isso, irmão. É sobre essa paixão. Não exatamente por aquilo que está sendo feito, mas por quem ele é. Irmão, isso é disruptivo. Se os líderes espirituais hoje tivessem essa mentalidade, nós não teríamos igrejas com ruptura, nós não teríamos divisões, né? Aliás, não teríamos divisões, não teríamos pessoas sendo envergonhadas, envergonhando o evangelho, não teríamos isso. Por quê? Porque são pessoas que não estão abraçando a obra, estão abraçando Deus que está realizando uma grande obra. E aí, você consegue entregar. Vai lá, irmão, tua vez agora. É igual aquela corrida de cooperativa, né? Você corre um terço, aí você vai e entrega pro outro, aí o outro pega correndo e continua correndo, e depois corre com muita velocidade, entrega pro outro, o outro pega e vai correndo também. É isso, irmão. A obra de Deus é isso. Eu tô começando, um dia vocês vão dar continuidade, e depois quem virá depois de vocês vão continuar ainda mais. É isso, irmão, é isso. Ninguém se apega à obra. Nós damos o melhor, damos a vida na obra, mas nós estamos nos apegando ao Deus que faz a grande obra acontecer. A história de Ruth, o livro de Ruth, ele é magnífico, ele é emocionante, irmão. Ele é emocionante. Tá bom? Que Deus abençoe você. Eu espero em nome de Jesus que o Senhor fale grandiosamente ao teu coração nesse encontro e que o Senhor esteja com você nesse crescimento maduro. Amém? Entenderam? Pode pedir bicho. A Sueli. Como eu amo o livro de Ruth, irmão. Eu sou suspeito, eu sou apaixonado por esse livro. Hoje eu já entrei como diz o Matuto, com o bonde andando. Mas à medida que o Senhor vai falando, vai prendendo a atenção e a gente começa a perceber, meu Deus, quanto tempo eu ainda tenho de vida para aprender, meu Deus, é muita coisa, é informação demais, pastor. Deus abençoe sua vida, que o Senhor tenha muitos, muitos anos de vida, com muita saúde, com muito vigor, com essa mesma disponibilidade para a obra, para continuar alimentando ouvidos e corações, porque é muito importante. A gente anda assim, às vezes meio cansado, as coisas vão acontecendo e no dia a dia a gente vai... Eu, por exemplo, né? Eu vou falar de mim. Quando eu digo a gente, eu me refiro exclusivamente à minha pessoa, principalmente à minha pessoa e depois aos que estão aqui próximo de mim, minha filha, por exemplo. A gente vai cansando com
a lida diária com as decepções, com as pessoas de igreja que vão apontando algum comportamento que a gente olha assim, meu Deus, o que é que essa pessoa está fazendo? O que é que essa pessoa aprendeu? Onde é que essa pessoa está absorvendo essas informações deturpadas? E eu, por exemplo, eu estou cada dia mais contida em algumas críticas que eu fazia, porque quando eu ouvia algumas aberrações, na hora eu rebatia. A Bárbara sempre, ela diz, mãe, tem prudência, não fala, não te convidaram para participar da conversa, não te mete. Além de deselegante e falta de educação, também às vezes se torna um motivo de discussão desnecessária até, porque quando Deus prepara um coração para receber uma palavra para que ele seja edificado, Deus faz assim. Eu peguei o bonde andando e eu estava tomando café e teve uma hora que eu parei, porque é muita informação, pastor, é muita informação. O livro de Ruth, como tem tão poucos capítulos, tão poucas páginas, e o Senhor desenvolver esse tema dessa forma é muito bom para a gente. Deus te abençoe. Se tiver bis, me avisa que eu vou ouvir de novo. Amém. Como eu amo esse livro, irmão. Como ela começa, como ela acaba, como ela é desenvolvida, como aponta para Deus, sabe? É impressionante, porque nós precisávamos ser resgatados, né? Nós precisávamos ser resgatados. E olhando para como Deus fez isso, olhando para como o Senhor trabalhou na vida dessa mulher, às vezes a gente pode pensar assim, poxa, eu perdi muito tempo, poxa, eu não fiz aquilo que gostaria de fazer. Mas às vezes, irmão, Deus é tão bom conosco que nos ensina, nos mostra. E a minha filha vai ter a oportunidade que eu não tive. Ela aprendeu a orar com 3 anos, ela estava completando 3 anos. Eu vou poder sentar com a minha filha quando ela estiver um pouco mais velha e compartilhar com ela alguns assuntos, ensiná-la como eu nunca fui ensinado. E ela vai poder ensinar aquilo que eu não fui capaz de ensinar para os netos. Então eu vejo que vai existir uma graça de Deus que ela começou por causa de um posicionamento, de uma entrega, por causa de uma, sabe, de um sacrifício, um posicionamento meu. Eu não posso olhar para a minha vida e achar assim, tá tudo perdido. Não tá, irmão. Não tá. Não tá tudo perdido. O tempo não parou. Deus continua sendo Deus, e Deus é tão misericordioso, é tão maravilhoso, é tão gracioso, que a nossa geração vai testemunhar, vai contar histórias a nosso favor, irmão. Histórias sobre nós. E eu quero muito que a minha geração conte uma história. Cara, os meus bisavós, meus tataravós, eu não tenho história sobre eles, eu não os conheci, mas eu quero que os meus bisnetos falem, não, existe um homem, meu bisavô foi um homem reto diante do Senhor, toda a nossa família está sendo abençoada até hoje por causa dele. Quanto eu perdi no meio do caminho, irmão, não importa. Não importa, sabe? Não importa. O que importa é o que Deus vai derramar sobre mim e sobre a minha geração, sabe? O quanto eu entreguei é só um detalhe. Amém? Amém. Vou até me calar um pouquinho, porque, nossa, eu falo demais. Nathalie, fala comigo. Ainda está longe para meio-dia. Bom Nathalie, dia. bom dia. Tudo bem? É minha segunda semana que eu tô aqui. Eu ocupei o senhor há 2 anos, mas eu nunca tinha entrado no grupo, nessas coisas assim, eu tô trabalhando. Mas hoje que eu estava falando sobre isso, eu me lembrei da minha avó. Minha avó conheceu o Senhor Jesus com 17 anos, no Lambari, uma cidade do interior do Espírito Santo. E depois que ela conheceu o Senhor Jesus, ela casou com meu avô, que era uns 17 anos mais velho que ela. E ela casou até novinha, mas ela tinha uma coisa diferente. E acho que nunca mais eu vou ver cristão nenhum que hoje, sabe? A minha avó nunca gritou, eu nunca me lembro da minha avó gritando com a gente, ou brigando com a gente. Ela era cristã presbiteriana, ela viveu até uns 98 anos. Mas na casa dela, toda semana tinha
um pastor, um presbítero, alguém que vinha de outra cidade para ir na igreja dela e ficava hospedado na casa dela. Minha avó não pregou evangelho, minha avó não apareceu em lugar nenhum, mas eu nunca vou me esquecer da cristã que ela foi. Ela era tão calma, mas tão calma. Eu acho que nenhum de nós foi calmo igual a ela. Ela podia fazer o que for. Ela não perdia a calma dela. E ela contava as histórias da Bíblia, ela contava as histórias que os pastores contavam que em outras cidades, naquela época não tinha muito evangelho, né? Aí eles tinham que pregar, ir na casa do outro, na casa do outro. E ela abrigava todos eles. E minha mãe contava, que ela era mãe da minha mãe, a minha mãe contava que ela abrigava eles no melhor quarto da casa. Eles tinham uma casa com uma padaria junto, meu avô fazia pão, fazia tudo que podia, o pregador fulano de tal ia ficar hospedado. Porque não tinha hotel naquela época, não tinha nada disso. Então eles estavam hospedados na casa dos meus. Aí era desse jeito. Meu avô foi para o Rio de Janeiro, eu estou falando aqui de Curitiba, eu vim para cá. Meu avô foi para o Rio de Janeiro com a família inteira, sozinho, porque ele foi até passado para trás por um parente dele que foi comprar a padaria, deu um golpe nele. Mas meu avô nunca mudou a fé dele. E hoje, meus tios todos, minha mãe sempre foi cristã, mas meus tios todos aceitaram Jesus por causa da fé dele. Eu nunca vou esquecer isso. Eles passaram a vida inteira seguindo a Deus, mesmo passando dificuldades, mesmo sendo passados para trás, vieram morar, dormiam no chão, como tinha no Rio de Janeiro e tudo mais, mas não perderam aquela fé. Eu acho que é isso que importa, sabe, pastor? As pessoas hoje em dia trazem muito de dinheiro, disso, que vai ser próspero, que vai pensar, não. Quando chegar lá no céu, a gente vai descobrir que era mais importante do que essas coisas, sabe? Eu nunca vou esquecer nenhum de nós, nem na minha família, nem dos meus irmãos, nós estamos em frente, por causa da minha mãe. A gente deixou de conhecer o Evangelho, tudo por causa da fé da minha avó e do meu avô. Aí eu fiquei prestando atenção hoje na pregação da avó, e fiquei imaginando, gente, é exatamente isso. Ela não está aqui hoje para contar, quer dizer, ela morreu de velhice, meu avô morreu um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas nunca vou esquecer da minha avó. Ela era igualzinha, ninguém lembra da pessoa que fez isso, que pregou, mas ela brigava os homens de Deus, igual aquela samaritana lá que abrigou de Deus. E até hoje eu me lembro, as pessoas se lembram dela, entendeu? Eu estou aqui com desse grupo, estava meio relutante de entrada, e eu falei assim, o reino de Deus em primeiro lugar. Aí vocês três. Mas vou falar uma coisa para o senhor. Os cristãos de hoje eles perderam totalmente a referência do Evangelho. Sabe? Eu até andei afastado um tempo do Senhor, porque eu tive que me mudar do Rio de Janeiro para cá e passei muita luta. Eu até me separei, mas depois conciliei meu casamento. Mas vou falar para o senhor, aquela fé que ela plantou lá atrás dá fruto até hoje. Eu queria só contar essa história da minha avó, porque olha, Dona Corina, eu nunca vou me esquecer dela, porque o exemplo de cristianismo dela, para mim, ficou marcado o resto da minha vida. E meus irmãos, meus tios, todos nós nos lembramos dela, uma mulher de Deus. E eu acho que essa geração precisava disso, de gente que fosse lembrado como uma pessoa de verdade. Eu tenho sobrinhos, tenho pessoas que eu conheço, quem sabe, não tem mais temor da palavra de Deus. Acho que a Ruth teve esse temor, por isso ela é lembrada até hoje. E era o que eu queria dizer, que eu tinha contado o testemunho da minha avó, que nunca contei isso na minha vida, esse testemunho dela, mas como você pregou sobre a Ruth, eu nunca vi você pregar sobre a Ruth na vida, só que fosse eu pensando. Mas hoje, quando eu vi você falando da Ruth, eu lembrei dela. Aí eu sempre vim contar. Obrigada de verdade pela oportunidade que você deu aqui pra gente, tá bom? Amém. Glória a Deus. É lindo demais você perguntar, como é que vocês estão vivendo tudo que vocês estão vivendo hoje? Então, teve uma mulher de oração que orou por toda a família dela. Eu vejo esses detalhes, eu penso nisso. Como é que vocês estão vivendo? Como é que começou? Então, começou há 2 gerações atrás, quando um homem ele decidiu largar tudo para ver um propósito de Deus. Como é que começou tudo isso aqui então? Teve uma mulher que aceitou a Jesus
e começou a orar, começou a clamar, começou a jejuar pelo marido e depois ganhou os filhos. E então Deus foi trazendo graça, sabe? Gente, isso pra mim não tem preço, não tem conquista que possa ser maior do que essa. Pra mim não. Marina, fala comigo. Olha ela. E aí? Bom dia, pastor. Bom dia. Hoje tá difícil, né? É difícil, hoje tá difícil. Tô suspirando, sabe? Com o coração cheio, sabe? Louvando a Deus pela tua vida. Falando, Jesus, obrigado pelo legado dele. Obrigado pelo Senhor ter nos dado a oportunidade de ter o Glaucio nas nossas vidas. Eu não sei por quanto tempo ainda, não sei qual o tempo da tua missão ainda conosco, mas como é gratificante a tua vida, pastor nosso. Mas hoje o meu coração tá quentinho, desde as 7h30 da manhã. Eu ainda tô tentando assimilar tudo que o pastor tinha falado hoje. Eu não consegui ainda, pastor. Tô com o coração assim borbulhando, né? E falando de legado, né? Eu tive uma mulher de um grande legado, pastor, na minha vida. E me deixou uma grande marca. E quando eu volto para minha cidade, que eu falo da minha mãe, né? Eu volto para casa da minha mãe, ali onde ela mora, ali morava, né? Ela não tá mais conosco, né? Minha mãe era do culto das mulheres, do culto do lar, e ela fazia ela participava do grupo de jovens, e ela que cuidava das crianças, né? Da escola bíblica de férias. Ela que era administradora da escola bíblica de férias. E isso me deixou uma grande marca. Por quê? Porque eu, desde pequenininha, eu via minha mãe, quando era mês 7, ela carregava aquela bando de criança, a rua inteira, e ela ia carregando aquele monte de criança para a igreja. Mas era muita criança, e todo mundo ia com aquela felicidade inteira, e nós fomos crescendo ali, porque não tinha celular, né? Hoje eu tenho 41 anos, né, pastor? A gente não tinha, naquela época, não tinha celular igual tem hoje, né? A gente ficava na rua brincando. Então, como era brincadeiras de rua, minha mãe não deixava as crianças brincarem na rua. A gente ia para a igreja inteira, né? Então, era o mês inteiro, né? Tinha escola bíblica de férias no mês 7, tinha no mês de janeiro, e minha mãe levava todos. E hoje, quando eu passo lá, eu vejo meus amigos, né? Hoje já estão casados, têm filho, e é um tempo diferente, né? Porque eu vejo a minha irmã hoje de 22 anos, ela não tem os mesmos amigos que eu tive a oportunidade de ter no passado. São amigos hoje diferentes. Hoje as amizades não são as mesmas do passado. Hoje as amizades são rasas, né? Como o pastor muitas vezes fala, né? Elas não são concretas, assim, como eram no passado. Eu sinto isso. Hoje, eu não sei se... Eu não posso falar por mim, né? Antigamente a gente tinha aqueles cultos que a gente ia para os cultos de jovem, a gente vivia nos cultos, né? A gente toda sexta-feira a gente tinha os cultos de jovens, saía do culto da igreja, a gente ia comer um pastel, né? E a gente ia todo mundo junto. E hoje a gente não tem mais isso. Minha mãe estava sempre presente, né? E hoje eu encontro meus amigos e falo, ai, Marina, que saudade da tua mãe, quando ela levava a gente para a igreja. Que saudade daquela mulher que levava a gente para a igreja. Que mulher sábia. Ai, como eu adorava o culto na sua casa, Marina. Como era bom aqueles cultos na tua casa. Lá você gostava, era do lanchinho da minha casa, né? Não, Marina, eu gostava, era da tua mãe rolando mesmo, né? Ah, pastor, mas o legado dela. E ela sempre falava, Maria, olha, filha, enquanto eu oro pela tua vida, agradeça, porque eu tô orando pela tua vida. Mas no momento que eu falar assim, eu entreguei na mão de Deus, se preocupa, minha filha, porque não será mais mas não será mais eu te tratando. Então se preocupa. Aí eu ficava com medo disso, porque eu tinha um medo grande quando ela falava isso pra mim.
Esse era um medo, pastor. Hoje eu falo isso pro meu filho, ele nem liga. Tipo, que Deus é esse, mamãe? Acho que Deus vai fazer alguma coisa por mim? Tipo, ele ria ainda da minha cara, né? Mas, pastor, eu tinha um medo quando ela falava assim: mãe, não faça isso, pelo amor de Deus, mãe, não deixa na mão de Deus, porque se ele falar, não vai ser com dó, né? Tipo, e ela tinha um legado muito bem. E ela passou, era uma mulher de luta, pastor, porque ela casou muito jovem, né? Era 15 anos quando ela casou, e ela morreu com 45 anos. Então, minha mãe era uma mulher muito jovem, mas era uma mulher incrível, de uma sabedoria muito grande, sabe? E a gente fala assim, tipo, como que ela cresceu tanto, e ela tinha 4 filhos, sabe? Tipo, e era uma mulher, tipo, e ela já tinha lido a Bíblia 5 vezes, ela sabia a Bíblia inteira. Eu falava assim, que mulher incrível. Ela era incrível, pastor. Eu queria muito que minha mãe tivesse viva hoje. Eu falava, É bom, né? é isso. É bom ter essas pessoas, né? É bom, nesses momentos a gente lembra como algumas pessoas fizeram tanta diferença. Tinha gente, irmão, que pregava a palavra a cavalo, né? Em certas cidades não tinha nada, eles iam a cavalo, pregavam, ficavam, moravam em cidades, em casas muito simples, e tudo por causa do evangelho, sabe? Essas pessoas abriram caminho para hoje nós termos uma estrada pavimentada. Essas pessoas passaram por dificuldades para que nós tivéssemos mais facilidades hoje. O problema da facilidade é que ela não forma pessoas muito resilientes, né? Então, mas eu sempre gosto de lembrar dessas pessoas, sabe? A palavra sempre nos traz para esse lugar. Gente, é porque tá fácil, que não tem que ter responsabilidade, que não tem que ter maturidade. Então, assim, é muito bom lembrar de pessoas assim. Nossa, é bom demais. Elis, fala comigo. Bom dia, gente, paz. Não estou mostrando o rosto, que eu estou toda congestionada. Frio. É um testemunho breve, porque eu amo a história de Ruth, o pastor falando aí, super emocionado, com os olhos brilhando, né? Eu me emociono muito, porque esses dias eu voltei a ler. E aí eu ganhei o livro, né? O Recomeço. O nome do livro é O Recomeço, a Jornada de Ruth. E era lendo o livro, eu devorei o livro em dias, assim, porque ministrou muito no meu coração e muitos apontamentos que tá no livro, né? Esse livro é do pastor Anderson Mack, né? Que livro forte. E o pastor estava trazendo, né? Os ensinamentos. E eu, meu Deus, como isso está falando comigo. Eu sou nova assim, né? 35 anos, mas hoje eu estou vivendo justamente um legado de alguém que plantou lá atrás. E às vezes o mundo ele é tão imediatista, a gente vive tanto buscando o agora, e que a gente acaba deixando um pouco isso de lado, né? Isso não é tão reforçado. Porque se você for ver o que Ruth alcançou, foi muito a ver com a postura dela, né? Da resiliência, a fidelidade, o caráter, a postura, tipo a perseverança, a decisão que ela fez em querer um Deus que ela nem conhecia. E aí eu trazendo para o meu momento, para a minha vida, às vezes a gente consegue viver assim, mas as distrações, né? O evangelho que é pregado de uma forma tão agora, passa, é hoje, vai, que não nos ensina que tu vai deixar lá atrás, né? A tua postura da agora é o que tu, tipo, vai vir lá pessoas atrás de você. E aí eu tava aqui, o pastor falando e eu lembrando que eu não tive um legado de ninguém cristão. Hoje meu pai aceitou Jesus, mas foi o meu pastor, né, que me ensinou isso. Eu aceitei Jesus com 14 anos e a minha família não me quis. E o meu pastor me quis. Ele me colocou dentro de casa e ali ele me criou até os 18, enfim. E tudo que ele me ensinou hoje faz sentido. E hoje ele é falecido, né? E quando eu era jovem, 15 anos, ele dizia: um dia tu vai embora para muitos lugares. Então tudo que eu estou te ensinando é para que nada te roube. É para que a vida que você vai viver, os lugares que você vai viajar, as pessoas que você vai conhecer, até as igrejas que você vai congregar, não roube a verdadeira semente. Eu dizia: por que me ensina essas coisas?
E eu dizia, pastor, eu tô com dúvida, vá ler a Bíblia. Pastor, vai orar. Eu dizia, meu Deus, ele é muito radical. Só que, tipo, hoje ele é falecido, fez 4 anos que ele faleceu. Eu disse, meu Deus, o pastor saiu do sul da Bahia, ele veio de uma família muito rica, ele largou tudo, foi pro seminário, e de repente mandou ele ir pro Nordeste. Eu sou do Nordeste, uma cidade pequenininha. E eu disse, cara, hoje eu aqui, né, e cresci, fiquei moça, e um dia um dos pastores que eu tive nesse interim de tempo veio me perguntar, quem foi que formou você com tanta convicção? E eu disse, cara, foi um homem que abriu mão da vida, que não queria ir para o interior, a igreja mandou, eu vim da Batista, né, tradicional na época, e tipo, hoje eu tô aqui, então como isso é sério? E aí eu lembrando que eu vim para essa cidade aqui pequena, estar aqui com esse casal de amigos, e foi tipo fruto também de algo lá atrás, né? Então, como o mundo dá volta, tem 10 anos que eu não vi esse povo, e aí me encontro com as pessoas, e disse, cara, e aí um jovem veio me dizer, né, quando eu cheguei aqui, ligou pro moço aqui onde eu tô hospedada, e falou, meu Deus, essa menina, foi por conta dela que eu conhecia Jesus. Eu era um usuário de droga, eu ia para casa dela, ela me recebia, falava de Jesus, tipo assim, pastor, como isso falou comigo? Porque, cara, eu nem lembrava disso, que eu recebia aquele menino na minha casa, que eu dava um violão para ele tocar, ele nem sabia tocar, né? A família dele, a casa dele era um ponto de droga, na verdade, lá em Salvador, e aquele cara ia para minha casa, eu não deixava ele entrar porque eu era sozinha, mas deixava ele na varanda da casa. E o cara falando, eu tenho 13 anos com Jesus, eu sou liberto, não uso mais droga, e que bom estar vendo você, né? Tava falando por vídeo, porque anos que eu não vi esse menino, então, ó, como um legado, isso é importante, porque não fica sobre nós, né? E tudo aponta para o Senhor. E é isso, pastor, é um breve testemunho, e a história de Ruth fala muito, muito comigo, e que a gente fique atento, né, a isso, não é o agora. Vai vir lá na frente, vai vir, ainda que tu não veja, ainda que você não colha, mas todo o sacrifício vale a pena, a obediência, a renúncia, viver com o Senhor, ser íntegro e fiel, vale a pena. Amém, gente. Amém. Finalizamos essa série da melhor forma possível, né? Muito bom. Deixa eu orar por vocês, de finalizar esse momento incrível, esse momento maravilhoso. Leiam o livro de Ruth de uma forma diferente agora. Amém? Pai, obrigado. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua redenção. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor é capaz de fazer algo geracional. Nós queremos orar, Senhor, pelos que virão depois de nós. Nós queremos orar pela nossa descendência, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, pelos nossos filhos, pelos nossos tataranetos. Pai, nós oramos para que eles contem histórias nossas, que nós encontramos favor diante dos teus olhos. Por causa disso, eles estarão sendo abençoados. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que eles contem histórias que nós fomos exemplos para eles, histórias que o nosso posicionamento trouxe redenção para nossa casa. Pai, que eles carreguem esse legado que nós iremos deixar, nós já queremos orar por eles. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu crescimento, obrigado por todas as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa comunidade. Obrigado, Senhor, obrigado por cada uma delas. Eu sei que na medida que o Senhor derrama, também traz consigo responsabilidades para cada um deles. O Senhor tem um grande chamado para cada um, o Senhor tem um grande propósito para cada um, e eu oro em nome de Jesus, para que eles cresçam, amadureçam e consigam chegar nas promessas, nos lugares que o Senhor tem para eles. Obrigado, Senhor, por mais uma série. Obrigado pelo livro de Ruth. Ah, Senhor, como foi lindo que essa mulher viveu, aquilo que o Senhor fez na vida dela e aquilo que o Senhor também fará nas nossas. Obrigado, Senhor. Nos abençoe nesse dia, abençoe cada um dos meus irmãos e dá a eles sabedoria e discernimento, para que possam todos os dias verem, identificarem a obra das tuas mãos. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela redenção. Em nome de Jesus. Mais um pra conta. Amém. Amém. Deixa eu parar aqui a gravação para a gente tirar nossa fotinha.